Suar demais sem fazer esforço físico é uma doença que atinge entre 70 e 80 milhões de pessoas no mundo todo. A sudorese excessiva, ou hiperidrose, é uma disfunção do sistema nervoso simpático. Não existe idade para a doença se manifestar. Pode ser na infância, na adolescência ou na idade adulta. O suor é abundante principalmente em algumas regiões específicas: as axilas, a cabeça, as mãos e os pés. O tema do Olho Clínico de hoje é hiperidrose ou a sudorese excessiva. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o cirurgião Paulo César Boscardin. Ele é professor da disciplina de cirurgia torácica cardiovascular na Universidade Federal do Paraná. Doutor Paulo César, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. O que é exatamente a hiperidrose ou a sudorese excessiva? Ela é uma doença? Ela é uma doença, consta do Código Internacional das Doenças, e é uma disfunção do sistema nervoso simpático, que é o sistema nervoso que inerva as glândulas sudoríparas. Então, dependendo de onde o indivíduo apresenta o excesso de suor, muitas vezes existe um tratamento que é cirúrgico, abordando esse sistema nervoso simpático. Agora, em que momento da vida das pessoas a sudorese excessiva, a hiperidrose, se manifesta? Veja, isso é muito relativo, mas assim, na nossa experiência, na nossa casuística, nós temos observado que a hiperidrose que acomete as mãos normalmente começa já na infância. As axilas, normalmente na fase de adolescência, na fase adulta, e o indivíduo, quando fica mais velho, ele começa a apresentar a hiperidrose craniofacial. Elas podem, as três, se apresentarem simultaneamente também. O indivíduo pode ter sudorese excessiva nas mãos e nas axilas e craniofacial, e os pés junto também. Então, esse tipo de tratamento ele está reservado para quem apresenta hiperidrose primária, ou seja, não tem nenhuma outra causa estabelecida assim que vá levar o indivíduo a suar, e localizada. Tem que ser localizada numa dessas partes do corpo. Agora, existe algum fator que provoque a sudorese? Ela independe, por exemplo, da temperatura ambiente? Quem tem a doença, normalmente independe da temperatura ambiente. Naturalmente, no verão, eles suam um pouco mais do que normalmente eles suam já no inverno. E quando eles fazem exercício físico, também eles suam mais, mas mesmo no inverno, em situações mais constrangedoras, eles apresentam uma sudorese excessiva. Agora, é uma doença, mas a gente pode dizer que ela pode ser chamada de um desconforto social, ou ela tem alguma implicação mais séria para a saúde do indivíduo? Se ele suar abundantemente e não repuser, isso naturalmente vai levar a problemas de saúde, mas normalmente não, é um problema basicamente de saúde global. O indivíduo se sente extremamente constrangido pelo problema, a autoestima vai lá embaixo, porque você imagine adolescentes, crianças que suam demais nas mãos. Então o interrelacionamento fica difícil, cumprimentar as pessoas fica difícil, nas axilas, aquela mancha enorme, tanto para homens e principalmente para mulheres, isso é extremamente desconfortante. Muitas vezes você nem está olhando para aquele local, mas a hora que você passa os olhos assim, a pessoa fecha os braços já achando que você está censurando por ela estar suando. E acompanhado a isso, algumas vezes existe odor fétido também das axilas, e isso também com a cirurgia melhora. Agora, quem sofre de sudorese excessiva da hiperidrose, o suor fétido é comum? É comum porque esse meio mais úmido, ele favorece o desenvolvimento e a degradação das bactérias, que é isso que leva ao odor fétido. A gente até denomina bromidrose quando você tem hiperidrose mais odor fétido. Se o paciente só tem odor fétido, daí a denominação é osmidrose. E a cirurgia, na grande maioria das vezes, melhora bastante isso. Quer dizer, daí isso é confundido com falta de higiene daí? Falta de higiene não é falta de higiene. Muitas vezes eles tomam assim todas as precauções para que se diminua esse odor fétido. Meninas que vão a shopping e referem que levam aqueles lencinhos umedecidos com perfume, até assim, a cada meia hora vão ao banheiro, passam, depois voltam
e sentem o odor novamente. E o paciente sente muito mais do que você que está ao redor dele. Então ele se sente muito pior, principalmente apresentando esse tipo de sintoma. O senhor falou em crianças. Como é que é tratar em crianças? E quando começa a se manifestar? Não existe uma idade assim já determinada para o início da manifestação. Pode ser desde do primeiro ano de vida, segundo ano de vida. O paciente mais jovem que nós operamos tinha, mais novo, ele tinha 6 anos. É uma menina que tinha 6 anos. Ela tinha dificuldades muito grandes na escola. Veio no consultório com uma toalhinha, ela não podia soltar a toalhinha que pingava as mãos dela. Foi feita a simpatectomia, ela de 6 para 7 anos. Quando ela fez 7 anos, no dia posterior ao aniversário dela, nós operamos. Foi muito bem. E então a gente estabeleceu assim, um limite de idade assim, 7 anos em diante. Então a nossa paciente mais nova, 7 anos, mais velha, 74 anos. Agora, a doença ela é causada por uma disfunção. Mas existe um caráter emocional, um gatilho emocional, né, nesses casos? O gatilho não é bem o emocional, porque esse sistema neurosimpático é autônomo, então nós não temos controle sobre ele. Ele se desenvolve, assim, começa a suar um pouco e depois o paciente fica ansioso, nervoso, aí piora muito. Então a ideia é assim, que ele desencadeia sem uma causa pré-estabelecida e exacerba, ou seja, piora bastante com você ficar nervoso, ansioso. E isso até nos parece explicar um pouco dos pacientes que tinham algum desses tipos de hiperidrose, palmar, axilar ou craniofacial, e junto a plantar. E eles melhoraram com a cirurgia. Então, 50% dos pacientes ficam curados praticamente da hiperidrose plantar, do sudorese plantar, quando você opera a parte torácica. Ninguém sabe por que isso. Então a gente imagina que seja assim, ele melhorou tanto a parte que mais incomodava ele, que a parte plantar, ela sua um pouquinho, mas ele já não se incomoda tanto, então isso não faz com que ele nem observe mais essa hiperidrose plantar. Do ponto de vista desse desconforto social que a doença causa, ela tem pesos diferentes para homens e para as mulheres? Muito. Principalmente para as mulheres, elas, por serem mais vaidosas do que os homens, por ter assim, algumas atividades em que elas se expõem de maneira assim, diferente. O homem vai num evento social, ele vai de paletó, e então esconde a hiperidrose axilar dele. As mulheres vão com vestidos, normalmente elas têm que usar só vestidos pretos ou brancos, porque senão isso fica muito evidente. Então, para as mulheres, muito mais do que para os homens. Se bem que alguns homens, isso no que diz respeito ao axilar, um palmar da mesma forma. Você vai cumprimentar uma pessoa, você sempre tem que limpar a mão antes na calça. Você vai numa missa, conforme a gente estava comentando anteriormente, numa missa, principalmente adolescentes e crianças, eles procuram ficar na ponta do banco, para dar mão só para a mãe, ou para o irmão, ou para o namorado, que já sabe do problema. Evitam das mãos para outras pessoas, de vergonha, de constrangimento mesmo. Muito bem, nós vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco nós vamos falar sobre o tratamento da hiperidrose. O Olho Clínico faz o intervalo, nós já voltamos. É só um instante. $2.000 pacientes dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês. O HC atende somente pacientes do SUS, efetuando mais de 1 milhão de procedimentos médicos por ano. Mas os recursos financeiros recebidos não são suficientes para sua manutenção, gerando um déficit crônico ano após ano. Para isso, existe o projeto O HC Conta Com Você, que vem conseguindo amenizar a situação do hospital com reformas nos setores mais prejudicados, através da compra de medicamentos, pequenos consertos emergenciais e materiais indispensáveis, sempre visando melhorar a qualidade do atendimento aos seus pacientes.
A partir de R$ 2,00, sua contribuição pode ser feita através da conta de luz. Participe! O HC conta com você. 3360-7433. Confira a nova grade de programação da UFPR-TV. Toda segunda-feira, Saiba Mais e Vocação. Na terça, Marketing e Comunicação e Ciência. Quarta-feira, você assiste Persona e Em Tese. Na quinta, tem Caldo de Cultura e Olho Clínico. E na sexta-feira, Cobras e Lagartos e Olhar Acadêmico. Os programas inéditos são apresentados sempre a partir das 7 da noite e seguidos de reprise. Voltamos com o segundo bloco do programa Olho Clínico. Hoje nós estamos falando sobre hiperidrose ou a sudorese excessiva. Estou conversando com o cirurgião Paulo César Boscardin. Ele é professor da disciplina de cirurgia torácica cardiovascular da Universidade Federal do Paraná. Doutor Paulo César, quando que a gente pode considerar tecnicamente que a pessoa sofre de sudorese excessiva, de hiperidrose? Isso é muito subjetivo. Nós não temos ainda dados objetivos para medir a quantidade de suor que a pessoa tem. Então, é uma pergunta frequente no consultório. Doutor, eu vim aqui para saber se realmente eu tenho ou não tenho isso. Então, eu não sou capaz e ninguém é capaz de dizer se a pessoa realmente tem indicação ou não cirúrgica, a não ser a própria pessoa. Então, dependendo do constrangimento que essa pessoa tenha e o que isso está afetando a autoestima dela, ela mesma vai nos dizer se tem ou não indicação de tratamento cirúrgico. Então, essa pessoa tem que pesar bem isso para ver se realmente ela tem necessidade de ser submetida a uma cirurgia sob anestesia geral, apesar de ser uma cirurgia relativamente simples, mas é sob anestesia geral, se o problema dela a incomoda tanto que ela vai ser submetida a uma cirurgia para se ver livre desse problema. Agora, com relação ao tratamento propriamente dito, as pessoas certamente queimam algumas etapas antes de optar pelo processo cirúrgico, mas o uso de antiperspirante, adstringente, isso funciona? Já se provou ineficaz. Então, o único método realmente eficaz e definitivo para o tratamento de hiperidrose é o tratamento cirúrgico. O que se tem assim de mais efetivo na atualidade é o tratamento com a toxina botulínica. O Botox, que nós, por parte assim, da cirurgia torácica e dos cirurgiões que tratam de hiperidrose, reservamos para falência no tratamento de hiperidrose axilar. Por quê? O tratamento é definitivo e se você tem uma falência, que isso gira em torno de 5% de falência ou de retorno da hiperidrose, apesar de em menor grau, aí estaria indicada a toxina botulínica, porque é um método que você tem um bom resultado, mas por um período de tempo relativamente curto, 4 a 6 meses, tem que ser feito em diversas aplicações e não está ao alcance de toda a população, pelo custo do Botox. Quer dizer, como o Botox funciona mesmo no tratamento de rugas, né, por um determinado tempo. Sim, como quase que um tratamento, como se fosse estético. Mesmo. Agora, como que é o processo cirúrgico? Ele é muito invasivo? O processo cirúrgico, o paciente interna no dia da cirurgia, normalmente, em jejum de 8 horas, porque vai ser submetido a uma anestesia geral. A cirurgia é totalmente realizada por videotoracoscopia, então através de 2 pequenas incisões na região axilar, incisões de 5 milímetros ou 0,5 centímetros, meio centímetro. Por intermédio de uma dessas incisões, a primeira incisão, você introduz uma ótica que vai mandar a imagem para um vídeo e, por intermédio da outra, você vai com um ganchinho ou uma pinça, vai lá e vai seccionar essa cadeia simpática na altura que você quer, que você necessita para fazer com que o indivíduo fique livre do problema dele. Então, se ele tem hiperidrose axilar é num nível,
hiperidrose palmária no outro nível e hiperidrose craniofacial no outro nível. Nós, inicialmente, nós começamos a fazer essa cirurgia em 99, nós demorávamos praticamente 2 horas para fazer essa cirurgia nos 2 tempos. Então, primeiro a direita e segundo do lado esquerdo. Hoje é uma cirurgia que não demora mais de 15 minutos cada lado. Algumas vezes ela gira entre 5 a 15 minutos de cada lado. Depois de realizar a cirurgia, o paciente pode ter alta no mesmo dia da cirurgia, dependendo da evolução do pós-operatório, ou no dia posterior à cirurgia. Agora, o problema anteriormente era que muitas vezes as pessoas continuavam com problema de sudorese excessiva, de hiperidrose nos pés. Agora, existe uma cirurgia também para corrigir esse problema. Exato, que é a simpatectomia lombar, que é realizada no compartimento abdominal, não torácico. Outra situação assim que, antes um pouquinho, se me permitir, de falar sobre a simpatectomia lombar, a gente tem sempre que informar os pacientes e seguir alguns critérios, porque o grande problema dessa cirurgia é a compensação. Então, você parar de suar em uma parte do corpo que tanto te incomoda e vir a suar em outra parte do corpo, que normalmente não lhe incomoda e não é muito aparente como a outra. Então, seria principalmente no abdômen, nas costas, às vezes membros inferiores, nas pernas, que é a chamada hiperidrose compensatória. Então, nesse tempo, assim, desde que nós começamos e alguns outros cirurgiões começaram antes de nós, até a atualidade, a gente tem observado que os diversos serviços, não só aqui no Brasil como no exterior, têm estudado muito a hiperidrose compensatória. E não se tem nada efetivo ainda para tratamento da hiperidrose compensatória. Então, uma vez instalada, provavelmente o indivíduo vai continuar com essa compensação, que você divide em leve, grave e moderada. Felizmente, a grande maioria, a subtotalidade é leve ou moderada, que não incomoda o indivíduo. Mas uma parte pequena das vezes, você tem hiperidrose compensatória grave. Isso muitas vezes chega a ser um desastre. O indivíduo se arrepende de ter operado. E você tem pouca coisa a oferecer para esse indivíduo. Isso é mais frequente entre pessoas obesas. Exato. Então, nesse tempo e nesses estudos que vem sendo feito, vem se mostrando que existem alguns fatores predisponentes. E a gente poderia citá-los como: o homem tem mais do que a mulher, quem tem índice de massa corporal acima de 26 mais, quem tem hiperidrose craniofacial, quem você vai atuar no nível mais alto, que é o segundo gânglio, e quem já sua em outras partes do corpo. Então, o indivíduo obeso, que tem craniofacial e que já sua em outras partes do corpo, chega no teu consultório, você tem que praticamente dissuadi-lo de fazer a cirurgia, tentar convencê-lo a não fazer a cirurgia. Voltando à questão da cirurgia da hiperidrose plantar, a hiperidrose dos pés, os homens têm impedimento para fazer essa cirurgia? Exatamente. Os homens, normalmente você tem um problema de poder levar a ejaculação retrógrada. Então, essa cirurgia é reservada só às mulheres. A indicação é praticamente... E as mulheres são as que mais sofrem com excesso de suor nos pés? Principalmente porque usam sandálias. Elas escorregam, vão subir uma escada, escorregam, sai a sandália do pé, tropeçam. Então, isso é uma informação assim, muito importante à população, que existe esse tipo de cirurgia para tratamento por um método pouco invasivo. Esse é o principal fator que tem que ser citado, porque essa cirurgia é feita atualmente aqui no Hospital de Clínicas por um videocirurgião, que é o Dr. Marcelo Loureiro, que praticamente trouxe essa técnica do exterior. Ele teve a formação dele na França e ele trouxe para cá e se envolveu com simpatectomia e tratamento da hiperidrose, tanto torácica e agora principalmente a lombar, para poder oferecer isso no nosso meio. Então é um método pouco invasivo e que não viola o peritônio, que é uma membrana que reveste os órgãos da cavidade abdominal. Então ele vai por fora extraperitonealmente e identifica a coluna, e ali bem pertinho da coluna está passando a cadeia simpática, ele secciona um segmento. Então o pós-operatório, apesar da cirurgia ser um pouco mais extensa, o pós-operatório é até melhor e com menos dor do que da simpatectomia torácica. O importante é que essa cirurgia ela é coberta pelo SUS no Hospital de Clínicas.
totalmente. O paciente não tem nenhum ônus, ele tem que, o trajeto até chegar à cirurgia seria o seguinte: ele tem por obrigação que, hoje em dia, qualquer paciente tem que ir no posto de saúde, pedir um código de transação para fazer uma consulta com o ambulatório da cirurgia torácica do Hospital de Clínicas, que é às segundas-feiras à tarde. E ele aí é avaliado, se vê se há ou não indicação da cirurgia, e ele, infelizmente, tem que entrar numa fila. Essa fila, a gente esperava que fosse andar mais rapidamente, mas ela ainda está andando vagarosamente. A gente espera que esse ano a gente consiga dar uma apurada nessa fila. Nós estamos agora adquirindo, e vai ser o segundo lugar no Brasil, que vai ter um medidor de suor, que é o Vapormeter, um sudorímetro, que você vai conseguir medir e ter uma medida objetiva do suor. Aí a gente vai ter condições até de fazer essa fila andar mais rápido. Muito bem, Dr. Paulo César Boscardin, cirurgião torácico do Hospital de Clínicas, quero agradecer muito sua presença no nosso programa. E se você tem críticas, comentários, sugestões ou quer mais informações a respeito desse tema ou de outros, escreva para a gente. O nosso e-mail é olhoclinico@fpr.br. Eu agradeço muito sua audiência e até a nossa próxima edição. Até lá.